Judas Iscariotes, uma figura que desperta curiosidade e mistério ao longo dos séculos, tem sua morte envolta em versões contraditórias que circulam desde a antiguidade. Imagine por um momento ouvir diferentes relatos sobre o fim de alguém tão infame quanto ele. Alguns dizem que Judas se enforcou, outros afirmam que ele caiu de cabeça, e há até quem acredite que seu corpo inchou até explodir. Essa diversidade de relatos não só intriga, mas também levanta uma questão fundamental. Qual dessas versões é a verdadeira? A resposta a essa pergunta pode estar escondida nos textos antigos, onde as palavras têm o poder de revelar ou distorcer a verdade. Ao longo deste vídeo, vamos nos aprofundar em cada uma dessas narrativas, trazendo à luz os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Não se trata apenas de contar histórias antigas, mas de entender como diferentes culturas e tempos interpretaram a morte de Judas. E mais do que isso, vamos explorar como estudiosos, ao longo dos séculos, tentaram conciliar essas versões aparentemente inconciliáveis. Afinal, é na tensão entre a tradição e a verdade que encontramos as maiores lições. Você já se perguntou por que Judas fez o que fez? A traição de Judas é, sem dúvida, um dos eventos mais discutidos na história cristã. Mas o que veio depois talvez seja ainda mais fascinante. Sua morte, relatada de formas tão díspares, nos leva a refletir sobre como as narrativas se formam e são transmitidas. Será que a verdade sobre sua morte foi moldada pelas necessidades e crenças de diferentes épocas? Ou há algo mais profundo por trás dessas histórias? Este é apenas o começo de uma jornada que nos levará a questionar, refletir e, quem sabe, a reconsiderar o que pensamos saber sobre a morte de Judas. Prepare-se para mergulhar em um mistério que atravessa os tempos e que, de certa forma, continua a nos desafiar até hoje. A versão mais difundida sobre a morte de Judas encontra-se no Evangelho de Mateus, onde se narra que, consumido pelo remorso após trair Jesus, Judas decidiu pôr fim à sua vida enforcando-se. É uma imagem poderosa, quase cinematográfica, de alguém que, ao perceber o peso de suas ações, opta por um fim abrupto. Mas o que leva alguém a tal ato extremo? Aqui, o texto bíblico parece sugerir que o peso da culpa, aliado à rejeição dos sacerdotes ao devolver as 30 moedas de prata, foi a gota d'água para Judas. Esse cenário nos faz pensar sobre o papel da culpa e da redenção, temas que ressoam profundamente em várias tradições religiosas. Ao se aprofundar nessa versão, fica claro que o relato de Mateus vai além do simples ato de enforcamento. A história menciona o campo de sangue, um terreno comprado com as moedas devolvidas por Judas, que serviu como cemitério para estrangeiros. A ligação entre o dinheiro da traição e a criação desse campo é simbólica e carrega um peso teológico considerável. O dinheiro sujo, fruto de um ato imoral, não poderia voltar ao templo. Em vez disso, foi usado para adquirir um terreno associado à morte, reforçando a ideia de que atos de traição levam a consequências duradouras e, por vezes, irreparáveis. Essa narrativa também nos convida a refletir sobre a força dos símbolos na tradição cristã. O campo de sangue não é apenas um lugar físico, mas também um conceito que reflete a condenação moral associada à traição. Imagine, então, como esses símbolos eram interpretados pelos primeiros cristãos, que viam em Judas não apenas um traidor, mas também um exemplo do que acontece quando alguém se desvia do caminho da retidão. Essas interpretações têm ecoado ao longo dos séculos, influenciando como entendemos a culpa e a penitência. No entanto, essa versão da morte de Judas não é a única que circulou na antiguidade. Há outras narrativas que pintam um quadro bem diferente e que desafiam essa interpretação tradicional. Mas isso, claro, é assunto para o próximo tópico, onde veremos como o livro de Atos apresenta uma história alternativa, igualmente intrigante e complexa. No livro de Atos, encontramos uma versão da morte de Judas que contrasta fortemente com o relato de Mateus. Aqui, Judas não se enforca, mas sim cai de cabeça em um campo que ele mesmo comprou, e suas entranhas se espalham pelo chão. Essa descrição, por si só, é bastante gráfica e deixa no ar uma sensação de estranheza. O que teria levado os autores a apresentar essa cena tão brutal? Uma possível interpretação é que a queda de Judas simboliza uma degradação moral, um colapso físico que reflete sua queda espiritual após trair Jesus. A narrativa de Atos não menciona qualquer sentimento de culpa ou remorso que teria levado Judas ao suicídio. Pelo contrário, o foco parece estar na consequência física de sua traição.
É como se a morte de Judas fosse uma manifestação do julgamento divino, com seu corpo literalmente se despedaçando em um ato final de punição. Esse campo, onde Judas caiu e morreu, é conhecido como Aceldama, ou campo de sangue, mas por um motivo completamente diferente do que é apresentado em Mateus. Aqui, o campo ganha esse nome devido ao derramamento do sangue de Judas, não pelo uso do dinheiro sujo. Essa versão da morte de Judas em Atos nos leva a considerar as complexidades teológicas envolvidas. Diferente da versão de Mateus, onde Judas escolhe ativamente sua morte, aqui ele parece ser uma vítima das circunstâncias, como se o próprio terreno fosse amaldiçoado. A queda de cabeça e a subsequente explosão de suas entranhas criam uma imagem perturbadora, que poderia ter sido usada para ilustrar o horror que se segue a uma vida de traição. Essa interpretação nos faz questionar até que ponto o ambiente e as decisões anteriores de uma pessoa podem predeterminar o seu destino final. Contudo, essa não é a única versão bizarra e grotesca sobre a morte de Judas. Na verdade, existe uma terceira narrativa, ainda mais impressionante, registrada por um dos primeiros líderes cristãos. É uma história que não se encontra nos textos canônicos, mas que, sem dúvida, merece atenção. E é exatamente sobre essa versão que falaremos a seguir, desvendando os detalhes da morte grotesca de Judas, segundo Papias de Hierápolis. Papias de Hierápolis, um dos primeiros líderes cristãos, oferece uma versão da morte de Judas que é, sem dúvida, a mais grotesca de todas. Segundo seu relato, o corpo de Judas começou a inchar de tal forma que ele se tornou mais largo do que uma carroça. A descrição é tão bizarra que muitos a consideram simbólica, refletindo o grau de impiedade atribuído a Judas. Imagine o impacto que essa história deve ter tido nos primeiros cristãos, que viam essa transformação monstruosa como uma manifestação física da corrupção interna de Judas, causada por sua traição. Na versão curta de Papias, Judas teria sido atropelado por uma carroça, enquanto seu corpo inchado explodia, espalhando suas entranhas. Já na versão longa, essa morte é descrita com ainda mais detalhes repugnantes. Judas inchou tanto que nem seus olhos eram visíveis, soterrados pela massa de carne inflamada. Seu órgão genital também inchou, liberando pus e vermes sempre que ele tentava se aliviar. Essa imagem é uma das mais perturbadoras e chocantes já registradas na literatura cristã primitiva. Ela não só intensifica a ideia de que Judas recebeu um castigo divino, mas também reforça a visão dele como um exemplo extremo do que acontece a quem trai. O relato de Papias não deve ser visto apenas como uma curiosidade mórbida, mas como parte de uma tradição maior que retrata a morte de vilões de forma grotesca e repulsiva. Relatos semelhantes são encontrados na descrição da morte de Antíoco IV em 2 Macabeus e na de Herodes Agripa por Flávio Joséfo. Em todos esses casos, o castigo divino se manifesta através de uma degradação física extrema, como se o corpo fosse um espelho do pecado da alma. Essas histórias servem como advertências, mostrando que a justiça divina pode ser terrível e implacável. No entanto, apesar de toda essa dramaticidade, é importante considerar como essas narrativas se entrelaçam e como diferentes autores tentaram reconciliar as discrepâncias entre as várias versões da morte de Judas. O que fica claro é que a figura de Judas e sua morte continuaram a fascinar e intrigar, levando a diversas interpretações ao longo dos séculos. A seguir, vamos explorar como esses autores tentaram harmonizar essas versões contraditórias, criando novas camadas de complexidade e debate teológico. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos se depararam com o desafio de reconciliar as diferentes versões da morte de Judas. A tentativa de harmonizar relatos tão discrepantes revela muito sobre como a tradição cristã lida com contradições e busca manter uma narrativa coesa. Alguns, como Santo Agostinho e São Jerônimo, sugeriram que Judas poderia ter se enforcado e, em seguida, seu corpo teria caído, resultando na explosão descrita em Atos. Essa tentativa de unir duas histórias aparentemente irreconciliáveis reflete o esforço contínuo de encontrar uma verdade subjacente que unifique essas narrativas. A ideia de que Judas primeiro se enforcou e depois caiu pode parecer, à primeira vista, uma solução engenhosa. No entanto, essa explicação enfrenta várias dificuldades. Como exatamente Judas teria caído de cabeça após se enforcar? E por que os autores dos Evangelhos e de Ateos relatariam esses eventos de maneira tão diferente?
se a intenção fosse contar uma única história? Essas perguntas permanecem em aberto, demonstrando que a harmonização proposta não resolve completamente as questões levantadas pelos diferentes relatos. Em vez disso, ela nos força a considerar a possibilidade de que essas narrativas foram moldadas por diferentes comunidades cristãs, cada uma com sua própria agenda teológica. Além dessas tentativas de conciliação, alguns estudiosos sugerem que as diferenças entre as versões podem refletir tradições orais distintas, que foram eventualmente escritas em momentos diferentes, por autores com diferentes perspectivas. Isso explicaria por que os detalhes sobre a morte de Judas variam tanto e por que não há uma única versão oficial aceita por todos. A existência de múltiplas narrativas, portanto, pode ser vista como um reflexo da diversidade de crenças e interpretações dentro do cristianismo primitivo. Essas tentativas de reconciliar as diferentes versões da morte de Judas nos mostram que, muitas vezes, a verdade não é absoluta, mas sim um mosaico de perspectivas e interpretações. E se considerarmos que essas histórias foram transmitidas através dos séculos, é possível que novos detalhes tenham sido adicionados ou alterados ao longo do tempo. Mas será que podemos realmente conciliar todas essas versões? Ou estamos destinados a aceitar que algumas contradições nunca serão resolvidas? Isso nos leva a uma reflexão final sobre a figura de Judas e o que sua morte representa na tradição cristã. As três versões da morte de Judas nos levam a refletir sobre como a figura deste apóstolo traidor foi interpretada de maneiras tão diversas ao longo dos séculos. Cada relato, com suas peculiaridades e nuances, não apenas conta uma história, mas também revela as crenças e as preocupações das comunidades que preservaram essas tradições. Desde o enforcamento narrado por Mateus até a grotesca transformação descrita por Papias, a morte de Judas tornou-se um símbolo poderoso dentro da teologia cristã, representando tanto a traição máxima quanto a inexorabilidade da justiça divina. Porém, ao considerar essas diferentes versões, uma pergunta inevitável surge. Será que algum dia saberemos a verdade sobre a morte de Judas? Ou essas histórias sempre refletirão mais as crenças de quem as conta do que os fatos em si? É possível que a verdadeira história de Judas tenha se perdido nas brumas do tempo, envolta nas camadas de interpretações e narrativas que se acumularam ao longo dos séculos. Mas talvez o mais importante não seja descobrir o que realmente aconteceu, mas entender como essas versões moldaram a percepção de Judas e o impacto duradouro que sua figura teve na tradição cristã. Essa multiplicidade de versões também nos convida a refletir sobre como lidamos com a complexidade e a ambiguidade em nossas próprias vidas. Assim como os primeiros cristãos tentaram conciliar relatos contraditórios, somos frequentemente desafiados a encontrar sentido em situações que não têm respostas claras. Talvez a lição mais profunda que possamos tirar dessas narrativas seja a de que, em última análise, é a interpretação que damos para os eventos que define o significado que eles terão para nós. Então, o que você pensa sobre essas versões da morte de Judas? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre qual dessas versões parece mais plausível para você. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando temas tão fascinantes quanto este. Cada nova descoberta pode transformar a maneira como entendemos a história e, quem sabe, até a nós mesmos.